Falamos aí de fatores de risco, ele já introduziu aí a questão do sintoma. Dor é um sintoma e quais outros sintomas podem acontecer? Basicamente, a gente divide os sintomas em mecânicos e neurológicos. Então, esse sintoma mecânico, que seria assim, o disco está fraco, esse disco rompeu, pequenas rupturas por várias vezes, ou uma grande ruptura em que o disco perdeu aquele recheio. Então, nós vamos estar lidando com um disco que tem baixa capacidade de amortecer carga. A baixa capacidade de amortecer carga, ela vai gerar um sintoma mecânico que é a dor lombar, a lombalgia, que é a dor nas costas. Tá. Ou no caso de um disco cervical, a dor no pescoço. Ou de um disco torácico, dor dorsal, no meio das costas. E o segundo sintoma que seria o sintoma propriamente dito da hérnia, quando ela encosta na raiz nervosa. Se Tocou for na nessas região raízes, né? cervical, vai ser uma dor que vai irradiar o braço, geralmente vai pegar algum dedo, por exemplo, entre a quinta e a sexta, que é uma das hérnias mais comuns, pegar o indicador e o polegar. Se for na lombar, as mais comuns são L4, L5, L5, S1, vai correr por trás do glúteo, por trás da coxa, por trás e pelo lado da panturrilha e vai chegar até o pé. Associado à dor, que é uma dor muito associada a formigamento, pode vir dormência, né? A pessoa não sentir direito aquele território. E em casos mais graves, a fraqueza daquele músculo específico inervado por aquela raiz. Então, por exemplo, voltando no caso da hérnia cervical C5, C6, a compressão da sexta raiz que se dá nesse nível, ele vai causar uma fraqueza no bíceps, esse movimento. Uma hérnia, por exemplo, entre a L5 e a S1, que vai pegar a raiz de S1, a primeira sacral, vai dar uma fraqueza para a flexão do pé. Então, seria o pé do acelerador. Então, Depende o pé pode muito ficar da fraco. localização, né, da raiz em que Exatamente. o disco ali está tocando. Não é Exato. isso? Ótimo. Tem um gráficozinho que você me trouxe sobre o tratamento. Agora vamos para o tratamento. Existe a possibilidade de tratamento medicamentoso Sim. e cirúrgico também, não é? Então, eu gostaria de saber, quando você trata de forma ali naquela marcaçãozinha, quando você trata assim de forma com medicamento, com reabilitação, com fortalecimento, ou quando você já vai pensar que aí já tem uma indicação cirúrgica? Vamos falar primeiro do tratamento não cirúrgico. Então, aqui eu trouxe dois gráficos. O primeiro gráfico, ele está mostrando a reabsorção da hérnia em função do tempo. E o segundo gráfico está mostrando o risco de complicação dessa hérnia sobre a raiz nervosa em função do tempo. Então, sempre que a gente tem a hérnia, a ruptura, aquele fragmento que saiu e que está incomodando o nervo, ele vai sumir, ele vai curar. Então, respondendo a sua pergunta, a cura, ela sempre existe e ela é de forma espontânea. Isso é importante que se fale por quê? Porque muita gente acaba, às vezes, se aproveitando disso e vendendo tratamentos que não são realmente o que está tratando a doença. O que está tratando a doença, em geral, é o tempo. Apesar do tratamento, vai evoluir para... Isso, a gente brinca que a hérnia melhora com, sem ou apesar do tratamento, tá? Ótimo. Então, o que acontece? Sempre que a hérnia sai, ela vai voltar para o lugar por três mecanismos que estão escritos ali. O primeiro mecanismo, que ocorre na fase bem aguda, nos primeiros dias, primeiras semanas, é aquele chamado ali retorno para a fenda. Então, imagina o seu chiclete babalu rachado, o miolo saiu, uma parte daquilo acaba voltando para o buraquinho. Na sequência, aquele fragmento que ficou naquele ambiente que é hostil a ele, que é fora do disco, ele começa a sofrer um processo de desidratação. Então, imagina a hérnia como uma azeitona, ela vai começar a desidratar e vai virar uma uva passa. E tudo isso vai desencostando do nervo. Vai sair afastando do nervo, né? E uma terceira etapa, essas duas primeiras, elas são mais precoces, que ocorrem aí nas primeiras até 12 semanas, que são 3 meses. Se não melhorou com 12 semanas, o organismo vai fazer um processo inflamatório e vai começar literalmente a comer a hérnia, por um processo de fagocitose. Então, esse processo é muito lento, demora 1 a 2 anos. de qualquer maneira, é um processo natural de melhora, né? De restabelecer. Ok. Quando nesse processo, você indica a medicação? Quando tem dor, quando tem... O que a gente trata, na verdade, é o sintoma. Ok. Então, nós vamos fazer esse paciente ficar menos sintomático, para essa fase que é muito ruim, muito dolorosa, ficar uma fase menos problemática na vida dele. E para ver se ele suporta aguentar o tempo passar.
Se a pessoa conseguir ficar bem medicada, não tiver problema com remédio, e aí sim, analgésico, anti-inflamatório, fisioterapia no sentido muito analgésico nessa fase, infiltração na coluna, tudo isso é para mitigar a dor. Se o paciente o organismo vai conseguir regenerando, né? lidar com a dor e em visitas periódicas a gente não detecta nenhuma fraqueza daquele nervo que poderia nos impossibilitar de continuar com o tratamento clínico, a gente mantém o tratamento clínico. Se é uma dor incontrolável, o paciente não consegue lidar bem com os remédios, está com efeito colateral, tem alguma contraindicação a tomar remédio mais forte, ou nos casos em que está passando daquelas 12 semanas, em que o período vai ser muito longo para conseguir reabsorver, ou na presença de alguma fraqueza desse nervo, aí está indicada a cirurgia. Ótimo. Agora você tem 2 minutinhos para explicar como é o acesso cirúrgico, como é o procedimento cirúrgico. Basicamente, quando propomos o tratamento de retirada do fragmento, seria mais o que está aparecendo aqui na segunda imagem. Então, a gente usa hoje técnicas pouco invasivas, com cortes extremamente pequenos, e o objetivo da cirurgia é tirar o fragmento que está encostando do nervo. Então, aqui eu estou ilustrando uma técnica que é por microscópio cirúrgico, é o mesmo equipamento que a gente usa para clipar um aneurisma cerebral, mas pode ser por videoendoscopia também. E aqui casos em que a gente precisa reconstruir o disco. São aqueles discos que, além do problema de compressão neurológica, nós temos a questão do amortecedor muito fraco. Entendi. Então, nós precisamos, além de tirar a hérnia, substituir o disco. E essas artrodeses ou artroplastias, dependendo da técnica, também hoje são feitas de maneira bem pouco agressivas, com cortes bem pequenos. Boa, Excelente. doutor. Queremos ter mais tempo pra... Gente, O assunto é amplo, Ó, vamos fazer o gente. seguinte, última pergunta. Rápido, doctor, vamos lá. Mais uma perguntinha, vai a última pra gente atender os telespectadores. Boa tarde, esse programa é muito bom. Eu tenho e quando ataca eu tomo injeção. Isso é aconselhável, doutores? Depende. É lógico, numa crise intensa, não tem mal nenhum tomar uma injeção, desde que você tenha condição clínica para ficar tomando corticoide, anti-inflamatório, e dependendo do ritmo em que se toma isso. Então, isso vai ser muito individualizado, vai depender muito de comorbidade, se a pessoa tolera ficar tomando isso, principalmente por conta dos rins. Boa. Excelente. Gente, seguinte, vem várias vezes, porque tem muitas dúvidas, muitas mensagens e a gente vai tentar responder, mas redes sociais dos doutores aqui, mandem as dúvidas, as questões para lá que eles também auxiliam vocês, combinado? Excelente. Doutora Francine. Minha rede, doutor DRA Francine Mendonça, né? Manda suas dúvidas e manda para o Instagram do doutor Eduardo também. Eduardo Nunes. Boa, muito obrigada, viu? Ok. Prazer. E vamos para o intervalo e no próximo bloco tem Casa pra Ver, eu acho que é nesse tom, mas é no próximo bloco, aguenta aí.